noite a todos. Estamos iniciando aí nossa oitava edição do Papo de Engenheiro. E a nossa entrevistada hoje é Larissa, engenheira aí, diretora executiva da empresa Angará, né? Empreendedora, engenheira mecânica empreendedora. E está atuando aí no ramo da aeronáutica, né? E aí eu queria agradecer a presença, Larissa, por estar contribuindo com a gente, né, com esse projeto. Tenho certeza que o que você vai apresentar aqui vai ser de grande importância para os nossos alunos, para todos que estão assistindo, e eu espero que todos possam aproveitar, né, esse momento. É um momento que geralmente a gente não tem, na graduação a gente não tem essas possibilidades, né, de conhecer as atuações, e a gente acaba num momento desse, né, que é um momento difícil, a gente acaba conseguindo fazer justamente porque o acesso está sendo digital, né? A gente não está fazendo presencial, o que dificultaria muito. A gente começou agora a ver a possibilidade de a gente fazer esse tipo de encontro de forma digital, né? Então, vamos iniciar aqui nosso bate-papo. Agradecer mais uma vez a você e agradecer a todos que estão presentes aí. Só avisando que no chat aqui, pessoal, tem o colegiado está colocando aí. A gente vai ter o primeiro link aqui, que vai ser a presença, para poder ter o formulário, para poder ter o certificado. A gente tem a página do Instagram do curso, certo? Vocês abram lá e sigam a página do Instagram. E a gente tem também o canal do YouTube. Nesse canal a gente está divulgando os vídeos, tanto da jornada de engenharia mecânica que a gente fez, quanto a continuidade do projeto Papo de Engenheiro. Então, é isso. Vamos iniciar aqui. Eu queria, Larissa, que você começasse falando um pouco da sua trajetória, desde o início lá da graduação até hoje, né, que você já está trabalhando e está até sendo empreendedora aí, né? Você fala assim. Tá bom. Primeiro, né, obrigada, queria agradecer, né, por vocês terem convidado. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigada a todo mundo aí que está assistindo também. Sou um pouco mais velha, né, que o pessoal que está assistindo, então já faz um tempinho que eu comecei a faculdade. Na verdade, a primeira graduação que eu fiz foi em gestão de produção industrial. E aí, quando eu terminei, eu fui para engenharia mecânica. Durante, né, minha graduação, eu fiz estágio em outras indústrias, né, indústria automobilística, até cheguei a trabalhar mesmo em indústria química. Mas, durante a minha graduação, desde o primeiro dia de aula, eu tinha participado do aerodesign. E isso influenciou muito mesmo a minhas vontades, assim, da minha carreira, né? Então, isso influenciou demais. Então, a partir daquele dia, realmente, a aviação ela se tornou uma parte muito importante da minha vida e eu sempre almejei, depois daquilo, poder um dia trabalhar com aviação. Mas, claro, né, quando a gente termina a faculdade, eu não tive a oportunidade de ir trabalhar em indústria aeronáutica, então eu fui trabalhar na indústria automotiva, enfim, eu não tinha tido oportunidade, mas sempre aquilo ali estava na minha mente, né? Mas quando eu comecei na faculdade de gestão de produção, eu conheci o professor Miranda, quem é do aerodesign até conhece ele é um professor, ele até escreveu livro, né, de introdução ao projeto aeronáutico, e ele é bastante ativo, assim, no aerodesign, e ele era o professor orientador da minha equipe, e eu fiquei lá os 3 anos, então, na equipe Itaperá, na época, e a gente chegou a ganhar na classe micro, podemos competir nos Estados Unidos, a gente teve um bom desempenho nos Estados Unidos também, então, foi uma experiência que eu tive na faculdade que fez toda a diferença para quando eu saí para ir procurar um emprego, né? Então, quando eu fui trabalhar, realmente ter tido essa experiência já de ter trabalhado em equipe, de ter desenvolvido um projeto, de ter tido a oportunidade de liderar algumas partes do projeto e ter experiência internacional também, que eu tive a oportunidade só por causa da equipe, isso fez toda a diferença depois do meu currículo, né? Então, realmente é muito importante a gente participar, né, desses projetos extracurriculares que a faculdade nos oferece, né, não só o design, né, mas tem várias opções, isso realmente é muito, muito importante. Então, quando eu saí da faculdade, eu já estava fazendo engenharia mecânica, eu estava já trabalhando não como estágio, né, já era funcionária numa empresa
automotiva, né, era Bosch na época, e o meu noivo, né, na época era meu namorado, ele sempre trabalhou na indústria aeronáutica, ele sempre trabalhou em oficina de manutenção de aeronaves. E, inclusive, foi por causa disso tal que a gente se conheceu. Ele também era do aerodesign na faculdade dele, e, enfim, ele sempre trabalhou com isso. E depois que ele terminou a faculdade, ele começou a prestar serviços na indústria, né, nas oficinas de manutenção do aeroporto. Né? Então, sempre trabalhando muito com aviação privada, né, aviação executiva. Então, ele começou a ter bastante serviço, e logo eu saí do meu emprego na Bosch para trabalhar com ele, ajudar a fazer algumas coisas, e porque, assim, era a minha vontade, né? Então, ali eu vi uma oportunidade de juntar útil ao agradável, né? Eu poder trabalhar com o que realmente eu queria, eu gostava, e também ajudar ele que não estava mais conseguindo fazer tudo sozinho. E trabalhando com essa parte mais técnica de manutenção, que a gente chama de qualidade de manutenção, talvez mais para frente a gente tenha a oportunidade de aprofundar um pouco mais, a gente começou a perceber algumas necessidades do mercado, então nasceu realmente a Angarar, que é um aplicativo. Hoje a gente tem um aplicativo que é um formato marketplace, e a gente junta aí duas pontas do mercado, né? Então, de um lado, os prestadores de serviço, empresas que prestam serviço para aeronaves particulares, então, hangares, pessoal de limpeza, polimento de aeronaves, estofamento, ou comissaria, né? Que é aquela parte da comidinha que o pessoal compra para pôr no avião, próprio pessoal de abastecimento, enfim, a gente junta, de um lado, a gente coloca eles na plataforma para eles oferecerem os serviços, e do outro lado, na ferramenta, os pilotos, eles conseguem ver o preço, contratar esse serviço e pagar. Né? Então, era uma coisa que era muito complicada na aviação geral, a gente visualizou porque a gente trabalhava nessa parte mais técnica, mas tinha contato com o mercado, e daí realmente nasceu a empresa. E aqui estou eu hoje. Você falou aí dos projetos, a gente sempre costuma frisar aqui a importância, né, da participação em qualquer projeto extra disciplina, extra sala de aula, né? Que é muito importante. Eu queria que você falasse assim, o que é que isso contribuiu para você no seu profissional, né? Principalmente no período que você trabalhou na parte técnica, agora também trabalhando mais numa parte administrativa também, eu sei que contribui bastante isso. Não, contribuiu muito, assim, eu tenho certeza que quando eu comecei meu estágio na Bosch, o meu chefe falou que ele me escolheu porque eu era a única que tinha essa atividade extra. Meus concorrentes, eles não tinham participado, né? E todos eram engenheiros, todos faziam faculdade, inclusive muitos na mesma faculdade que eu. Só que eles não tinham essa experiência. Então, assim, muitas vezes, quando a gente começa na faculdade, de cara, a gente, sei lá, tem 18 anos, 19, é muito novo. Às vezes as pessoas não trabalharam na área. Tudo bem, tem gente que já vem do técnico, então já tem uma experiência a mais, mas tem outras pessoas que não. Eu era uma dessas pessoas, eu não tinha, eu fiz curso técnico junto com a minha faculdade. Então, previamente a isso, eu não tinha tido uma experiência na área técnica, numa área de engenharia, enfim, eu nunca tinha tido. E conseguir trabalhar na equipe foi um equivalente para mim para ter essa experiência, porque eu tinha que cumprir horário. Eu comecei a aprender coisas que eu não aprendia na faculdade, acho que isso era o mais importante. Eu estudava produção e eu tive a oportunidade de aprender matérias técnicas de engenharia aeronáutica, que eu jamais aprenderia se eu não tivesse participado. Então, não só você ter experiência de estar numa equipe, saber trabalhar em equipe, ter responsabilidades, entregar, mas você também desenvolver um conhecimento que você não teria, às vezes, né, na engenharia mecânica também, que você não tem. Então, conhecimentos de mais aprofundados de aerodinâmica, de desempenho de aeronaves, e aí você começa a fazer correlações, poxa, quando eu estudei, né, dinâmica dos fluidos, isso aqui faz sentido. Então, você começa a correlacionar conhecimentos e construir esse conhecimento muito mais aprofundado do que você teria conseguido se você não teria conseguido se você não tivesse participado desses trabalhos. Mas eu acho que realmente, Felipe, assim, eu falo muito do aerodesign porque foi a experiência que eu tive, mas empresa júnior, Fórmula, Baja, é uma oportunidade que você tem, querendo ou não, você acaba abrindo portas, né? Então, às vezes, até mesmo empresas que
conhecem o seu professor orientador, ele vai indicar alguém ali, ou surge alguma oportunidade de viagem para algum lugar, e aí você consegue conhecer um lugar, ter uma experiência fora, que também aconteceu comigo, por causa do neurodesign. Então, assim, eu acho que realmente só tem a ganhar. É cansativo, exige um comprometimento muito alto, mas isso é muito importante, que quando a gente é jovem, a gente tem essa energia e tá na hora mesmo de pegar tudo que a gente puder abraçar para aprender e conseguir ganhar experiência. É bom você falar isso, que a gente tem uns alunos aí que estão participando agora do Aerodesign, estão começando agora, né? E aí, para eles saberem que realmente é ralado, mas que realmente é importante para a formação deles isso aí, né? Não é uma coisa que eles estão perdendo tempo, eles estão Nossa, ganhando. de forma alguma. Você ganha amigos para a vida também, né? Você ganha amigos para a vida. Então, Também, você ganha de todos os lados. tanto na equipe em si, quanto na competição, né? A gente acaba tendo uma interação com outras equipes, até com engenheiros já que trabalham na Sim. indústria e tudo. E aí é muito importante isso aí. Eu queria saber de você também, o que é que o engenheiro mecânico ele faz, ele pode atuar nessa área, principalmente falando em relação à prestação de serviço, né, na indústria aeronáutica, no setor aeronáutico. Uhum. Ah, isso é bem importante, né? Quando a gente fala especificamente de manutenção de aeronave, as oficinas elas são obrigadas por legislação, pela ANAC, a ter um engenheiro aeronáutico que assine pela oficina, né? Então, essa legislação, você não pode ser engenheiro mecânico, você tem que ser engenheiro aeronáutico. Porém, quando essas oficinas elas têm um volume muito grande, como elas têm um volume muito grande, às vezes de muitas aeronaves, tem muita documentação envolvida na manutenção, você tem que fazer uma auditoria nessas documentações, tem que estar de acordo com a legislação, e também ela precisa garantir que a manutenção da oficina, a manutenção da aeronave, ela está sendo feita da forma correta. E aí que entra o engenheiro mecânico, né? Você não vai poder assinar esse trabalho, mas muitas vezes a oficina ela não tem essa mão de obra dentro, né? Ela não tem pessoas contratadas dentro para fazer isso, né? Uma coisa que é importante a gente citar para todo mundo ficar na mesma página é que uma característica muito grande do setor da aviação particular, né, que a gente chama de aviação geral, que são aeronaves de pequeno porte, as empresas, elas, por maiores que sejam, mesmo a própria Dassault Falcon Jet, que é uma empresa internacional francesa, mesmo a Gulfstream, mesmo a Embraer, elas têm uma característica que é ter uma equipe muito enxuta, né? Então, nunca você vai entrar numa oficina, num hangar, e vai ter um monte de funcionário, igual é numa fábrica, por exemplo. Então, isso é uma característica muito grande do setor, né? Sempre é pouca gente, o mínimo possível. Então, muitas vezes, eles não têm mão de obra disponível dentro da empresa para fazer essa parte que a gente chama de qualidade de manutenção. Então, o que é? É você fazer verificação de todas as documentações da aeronave, se as documentações estão de acordo com o que a ANAC pede, se está de acordo com o manual da aeronave, isso é uma coisa importante. Então, cada aeronave tem um manual, você tem que checar se a documentação não só está de acordo com a legislação do país, mas com o próprio manual da aeronave. Então, o manual ele foi feito, né, ali por um engenheiro, e você tem que seguir aquilo ali, ver se na vida real ele está seguindo. E você também tem que garantir que a própria oficina ela está fazendo a manutenção da forma correta, né, que também é seguindo o manual e a legislação brasileira. Então, é muito comum que se contrate terceirizados para fazer isso, né, que era o nosso caso. Então, a gente era contratado pelas oficinas de manutenção para a gente fazer esse trabalho de qualidade de manutenção. Então, a gente fazia todo o cheque de documentação, toda a verificação, fazia não, né? A gente ainda faz, na verdade. Então, a gente faz todo esse cheque de manutenção, verifica todos esses documentos e você entrega, então, para essa oficina, falando, ó, tá ok, você dá a sua chancela, e aí o engenheiro aeronáutico que está lá, ele vai assinar só no fim da manutenção, que a manutenção foi feita corretamente. Mas a empresa te contrata e você tem que garantir que aquilo ali está certo. Então, o engenheiro mecânico, ele pode atuar nessa parte de qualidade de manutenção, né? Então, não só terceirizado, mas contratado dentro da empresa também, né? Algumas têm essas pessoas contratadas, ou no planejamento também da oficina, né, que é no planejamento de quantas aeronaves vão chegar, organizar essa parte mais logística,
você pode ser contratado pela empresa ou você pode prestar esse serviço terceiro, era o nosso caso, a gente presta terceirizadamente. Bom, o engenheiro mecânico, ele tem a parte de manutenção, né? Então, o princípio da manutenção é o mesmo. Apesar da legislação exigir lá, mas que o engenheiro mecânico ele consegue empenhar, desde que ele siga as regulamentações, né? Sim, é até interessante a gente falar, por exemplo, quem faz realmente a manutenção propriamente dita, né, que põe a mão na massa e pega no avião, é o técnico em manutenção aeronáutica, né? Então, é uma pessoa que ela é técnica, ela é de nível técnico, mas ela ganha um salário bastante alto, e ela é a única pessoa que pode encostar no avião. Se você é engenheiro aeronáutico, você pode covalidar essas carteiras junto com a ANAC, né? Então, o que é? Você não precisa fazer o curso técnico. Você pode ir direto na ANAC, fazer as provas para mecânico de aeronaves e você tem a sua carteirinha. E você pode encostar no avião, né? E se você é engenheiro mecânico, você também pode covalidar essas carteiras. Não são todas, se não me engano, a de aviônicos você não pode, mas as demais, sendo engenheiro mecânico, você pode. Então, é só você fazer uma prova na ANAC e você consegue essas carteiras. Não estou enganada, são 4 no total, não sei se você consegue as 4, mas eu sei que uma quantidade, pelo menos 2 ou 3, você já consegue sem precisar fazer o curso técnico. Então, acho que é uma opção legal também de saber, porque você amplia seus horizontes também do que você pode fazer, né? Se você tiver essa carteirinha, então você pode realmente fazer efetivamente a manutenção na aeronave sem precisar ser engenheiro mecânico. Sem precisar ser engenheiro aeronáutico, né? Enquanto engenheiro mecânico, com carteira aí de técnico de manutenção aeronáutica. Essas 4 que você falou referente à classe de aviões, não? Não, essas 4 carteiras, elas são referentes às partes do avião, né? Então, não sei se vou lembrar todas, mas tem a célula, que é para você conseguir abrir acessos no avião. Então, você fala do avião como um todo, na carcaça, você pode abrir acesso, abrir alguma parte para chegar lá dentro. A parte de motor, né, que você vai fazer a manutenção nos motores, a parte de aviônicos, que é para a parte elétrica, tem mais uma que eu estou esquecendo, tenho certeza, mas eu não vou lembrar agora, tem uma 4ª carteira. Assim, sempre é interessante você ter as 4, né, eles falam, porque, por exemplo, se você vai mexer no motor, você precisa conseguir abrir um acesso, se você não tiver de célula, você não consegue abrir esse acesso. E hoje o avião ele é muito autônomo, né? Muitas partes eletrônicas. Então é importante você ter o de aviônicos também, não é como a aeronave de antigamente, que, né, era mais analógica. Então hoje já é muito mais importante também você ter o de aviônico. Aviônico, se eu não me engano, é a única carteira que engenheiro mecânico tem que fazer a matéria. Mas engenheiro eletricista eu acho que consegue a de aviônicos. É bom vocês darem uma pesquisada nisso. Mas o mais interessante é que ele é um salário bastante elevado, né, para o nível técnico, e que você não precisaria tecnicamente fazer esse curso. Mas para cada aeronave, o mecânico ele tem que fazer um treinamento específico. Então, por exemplo, se você vai mexer num Legacy, você vai fazer o curso do Legacy, daí o seu empregador ele vai te fornecer esse curso. Geralmente, muitas vezes, é um curso que você só faz no exterior, então a empresa paga para o mecânico viajar, fazer o curso nos Estados Unidos e voltar. Então, esse mecânico, ele, além de ter essa carteira da ANAC, ele também tem que ter a certificação que ele sabe o manual da aeronave, né? Então, também faz um curso para cada avião. Então, nem sempre um mecânico que ele consegue fazer manutenção num avião da Embraer, não necessariamente ele consegue fazer no Gulfstream. Ele vai ter que fazer o curso daquela aeronave. Aliás, nem mesmo se ele tem de um avião da Embraer, ele vai conseguir fazer de outros. Ele precisa ter esse curso para cada família de aeronaves. Eu achei a importância também de você ter os 4 lá também, é que provavelmente o empregador ele vai dar preferência àquela pessoa que é mais completa, né? Então, se você consegue ter as 4, talvez seja o ideal. Com certeza, cada vez mais. Uma dúvida que surgiu, não sei se você vai saber, mas é necessário não necessário, né? Existe um curso que você faça para poder facilitar quando você for obter essa carteira? Existe algum curso específico, assim? É um curso técnico mesmo, geralmente em escolas de aviação, eles falam, né? Escolas de aviação fornecem. Então, você vai ter lá o curso de técnico no mecânico de aeronaves, tem o curso de comissária,
Então, nesses locais que tem esse tipo de curso teórico para piloto, ele também geralmente vai ter também o curso de mecânico de aviões. E você é um curso técnico normal, mas quem é engenheiro não precisa fazer, mas pode fazer se quiser. É um investimento relativamente baixo, se a gente for ver em relação a uma faculdade, não sei valores atualizados, mas alguns anos atrás era cerca de 300, 400 reais. Então, se você for ver pelo salário que eles ganham, que é uma faixa de 5, 6 mil reais, é um investimento baixo, muito mais baixo do que uma faculdade particular, por exemplo. A dúvida maior minha é assim, se existe um curso, eu sou engenheiro mecânico e eu quero seguir nessa área, né? Eu quero tirar essas carteiras. Se existe algum tipo de curso preparatório, um cursinho, né? Entendi. Que o pessoal ia... Eu acho que o pessoal da EAD Aviação Civil é um cursinho até online. Eles têm preparatórios de vários cursos, até de PP teórico. São cursos online, é um investimento também bem baixinho. Não sei agora quanto que é, mas é bem mais barato do que 400 reais. E eles têm preparatórios de vários cursos. Mas fora isso, tem os preparatórios, né, que você encontra na internet mesmo, em grupo de mecânico, grupo de piloto, grupo de estudos de aviação. Se você pedir uma apostila aí para mecânico de aeronaves, você geralmente consegue essas para você conseguir estudar por conta também. Mas, se eu não me engano, EAD Aviação Civil, que é uma escola online, ela deve ter alguma coisa nesse sentido, mas eu não tenho certeza. Talvez para os alunos que estão distantes dessa região, né, que geralmente esses cursos estão muito centralizados, né, em uma determinada região. É verdade. Então, Infelizmente. se existe esse curso preparatório, talvez seja mais simples para estudantes que estão formando aqui, né, na Bahia. Uma outra pergunta que eu queria fazer aqui era, já até meio que passou o assunto, mas em relação às disciplinas, né, que você viu na faculdade, assim, que você aplica realmente, no que você... Tanto as que a aplicação direta, né, por exemplo, você viu manutenção na faculdade, você vai aplicar diretamente, como as disciplinas que foram necessárias, você ter um conceito pelo menos básico para você conseguir entender o comportamento mecânico, materiais, esse tipo de coisa. Olha, Felipe, eu acho que tudo que a gente aprende na faculdade, tudo mesmo, sem demagogia, mas é muito importante para a gente construir o nosso saber das coisas ao nosso redor e para moldar o jeito que a gente pensa. Às vezes você não aplica diretamente um conceito que você aprendeu, mas aquele aprendizado daquele conceito, ele moldou a minha forma de pensar, vai moldar a forma de cada um pensar. Então, isso sim, o jeito que eu penso, aí sim eu vou conseguir usar diretamente no meu trabalho, no meu dia a dia. Mas claro, na época que eu trabalhava com uma parte mais técnica, principalmente a parte de materiais, dinâmica dos sólidos, não lembro mais todo o nome de todas as matérias, porque eu sou velha, já tem muito tempo que eu acabei. Mas, assim, mesmo quando a gente fala de cálculo, eu não vou aplicar diretamente. Talvez você não aplique mesmo diretamente, mas isso molda o jeito que você pensa, né? Eu realmente acredito que nenhuma matéria, ela é desimportante ou que, eu não preciso disso. Eu lembro que na época eu até pensava isso. Quando, por exemplo, eu tinha aula de qualidade, né? Então, eu achava, nossa, qualidade, que coisa mais, né? E no fim das contas foi uma coisa que eu apliquei muito na minha vida. Na época da faculdade eu achava que era uma coisa que era boba, que eu não iria usar. Ou cálculo mesmo, que a gente fala, nunca mais eu vou ver isso aqui na minha vida. Pode ser que você não veja, mas o aprender, né, o moldar o seu cérebro vai aprender de uma forma, ele vai tomar um formato de pensamento, você vai ter uma linha de raciocínio que se você não aprender isso agora, você não vai conseguir ter. Então eu vejo que muitas vezes, assim, o fato de eu ver oportunidades nas coisas ou buscar soluções para as coisas, elas são uma construção direta de tudo que eu aprendi na faculdade. Se eu não tivesse feito engenharia, com certeza eu não estaria aqui, não teria esse tipo de raciocínio que eu tenho agora, né? De poder ver alguma coisa e achar que eu vou precisar achar uma solução para aquilo ali. Então, assim, eu realmente, hoje, na época da faculdade, eu não pensava assim. Eu achava, sim, que muitas matérias eram besteira. Mas hoje eu vejo que não. E eu fico muito feliz de eu ter estudado e ter dado atenção, mesmo achando chato e tudo mais, para todas as matérias, né? Porque realmente hoje eu não aplico diretamente mais. Hoje eu estou numa parte mais gerencial.
mesmo antes, muita coisa que eu aprendi durante, né, o aerodesign, eu apliquei muitas mais coisas do que, às vezes, o que eu aprendi na sala de aula, mas se eu não tivesse aprendido aquilo, eu não pensaria como eu penso hoje. Então, acho que sempre é importante. Todo conhecimento sempre vai agregar de alguma forma. Sempre. Nem que seja moldando a pessoa mesmo assim, né? Como um todo. Eu queria saber agora de você também a questão do ingresso, né? Como é que um aluno está acabando de formar, como é que ele conseguiria ingressar num setor desse, além de ter que tirar todas essas carteiras aí para poder ser o mecânico efetivamente, né, da manutenção do avião. Mas como seria a forma de ingresso? Por currículo? Como é que é? A aviação, ela é um mundo muito pequeno. A aviação particular, executiva, aviação geral é menor ainda. Então, você precisa ter alguma forma contato com esse mundo, né? E muitas vezes não é uma coisa muito fácil para a gente, né, chegar no aeroclube. Às vezes não tem perto da nossa casa, às vezes é um lugar mais distante. Então, para mim, falando da minha experiência, se eu não tivesse participado do aerodesign, provavelmente eu não teria trabalhado com isso hoje, porque eu não sei como que eu teria conseguido entrar nesse mundo, né? Então, eu ter participado do aerodesign me colocou em contato com pessoas. Eu tive, querendo ou não, conhecimento dessa área, começar a entender como as coisas funcionam. Uma pessoa que conhece outra pessoa, e assim você vai aumentando sua rede de conhecimento. Então, a primeira coisa, assim, eu vou usar até um exemplo do Danilo. O Danilo, né, ele é meu sócio, também é meu noivo, e ele nunca trabalhou com outra coisa na vida que não fosse aviação. Ele sempre trabalhou, era a paixão da vida dele. E eu lembro que na faculdade, a gente fez faculdade junto, minha segunda faculdade eu fiz junto com ele, e eu lembro que, assim, a gente já estava batendo na porta de estágio obrigatório, eu já fazia estágio, todos os nossos amigos do grupo faziam estágio, a gente falava pro Danilo assim, Danilo, você vai perder, você vai ficar na faculdade porque você não fez estágio, cara, deixa isso pra lá, né, você não vai conseguir fazer estágio no aeroporto, bola pra frente, vamos meter um currículo aqui na fábrica que eu trabalho, eu te ajudo, vamos fazer estágio não sei aonde, manda currículo, você não vai conseguir. E ele não tinha esse contato com ninguém de aviação, com ninguém do aeroporto. A única experiência que ele tinha era com aerodesign. E ele falou assim, não, eu vou conseguir, eu vou trabalhar com o que eu gosto, porque se eu não for trabalhar com isso, é com isso que eu quero trabalhar. E ele não mandava currículo para outra coisa que não fosse aviação. E um belo dia, assim, né, que engraçado, ele é engenheiro mecânico também. Só que quando você ama muito uma coisa, você tem uma coisa na sua cabeça, você acaba achando meios também de encontrar, né? Eu lembro que toda oportunidade de fazer trabalho que existia, ele sempre fazia sobre aviação. Então, se tinha que fazer uma análise de algum motor, era um motor de um avião. Se tinha que fazer um trabalho de fabricação de alguma coisa, ele fazia a fabricação de algum avião. Se tinha que fazer um trabalho de qualidade, ele ia fazer sobre a qualidade de alguma empresa aeronáutica. E aí eu lembro que foi um trabalho de qualidade, ele tinha que apresentar, fazer uma análise de alguma coisa, que eu não lembro agora o que era, e ele fez sobre alguma coisa de aviação. E o professor falou assim, que legal, você já trabalha na área? Ele falou, não, né, tô procurando estágio, queria muito. E ele falou assim, poxa, meu vizinho trabalha numa oficina lá no aeroporto, você quer que eu te indique? E essa foi a porta que ele conseguiu. E ele agarrou isso com unhas e dentes, porque era a única oportunidade que ele ia ter. Estava já quase no prazo dele conseguir as horas de estágio, e todo dia esse menino ia atrás do professor de qualidade, onde ele estivesse, ele ficava fuçando onde ele estava, entrava no site, via qual sala que ele estava, procurava a sala dos professores, falava, oi, você conseguiu entregar meu currículo? Oi, você conseguiu entregar meu currículo? E assim foi até ele conseguir ele conseguiu uma entrevista, e ele leu tudo de legislação aeronáutica, assim, ele leu tudo que ele podia sobre a empresa, e ele conseguiu passar, ele fez estágio lá, e ele nunca trabalhou com outra coisa na vida dele, que era o que ele falava que ele queria. Então, eu acho que a primeira forma de você conseguir entrar é realmente você tentar conhecer pessoas. Então, uma forma, para mim, foi o aerodesign. Uma forma para o Danilo foi ele ter, por acaso, falado muito sobre isso na faculdade, e um professor conseguiu ajudar. Então, se você realmente quer trabalhar com isso, fale para as pessoas, foca a sua vida nisso, assim, no sentido acadêmico até. Sempre que você tiver oportunidade, estude sobre isso. Ligue as outras matérias que você tiver na faculdade a isso. Entra no aerodesign, você vai ter
conheci pessoas que trabalham na Embraer, às vezes as pessoas trabalham, eu conheço, né, o Augusto, por exemplo, ele trabalha na parte de aviação executiva, sempre vai ter uma pessoa que conhece outra pessoa, porque é um mundo muito pequeno. Para mim foi o aerodesign. Se eu não tivesse trabalhado com aerodesign, eu não teria conseguido trabalhar com aviação hoje. Então, acho que isso é uma boa forma de começar. E sempre pesquisar, né, uma coisa boba, mas você entrar no Facebook, tem vários grupos de piloto, você conversar com eles, às vezes ver onde o pessoal voa, onde tem um aeroporto perto da sua casa, que às vezes não é aeroporto internacional, uma pista pequena, mas tem alguma coisa lá, então você ir lá ver, enfim, eu conheço até gente que queria muito ser piloto e ele trocou serviço por horas de voo no aeroclube, então assim, externe isso para as pessoas, se precisarem, se eu puder ajudar, fale comigo também, né, vai que eu conheço alguém que conhece alguém, mas assim, procure uma porta, porque as portas são difíceis de encontrar. Se você encontrar, agarre. Outro ponto importante que eu acho legal de comentar é a questão de você e seu noivo, né, vocês terem seguido uma parte também meio que empreendedora aí, de buscar, né, ver a necessidade do mercado também, né, nessa área, por você estar trabalhando, claro, na área, e vocês empreenderem, né. Fazer um serviço que não é um serviço, você vê assim, um aplicativo não é uma coisa que tem um custo tão elevado assim, né? Você, claro que tem que trabalhar com a parte de marketing aí para poder ter a divulgação e conseguir, mas é uma coisa que não é igual abrir uma empresa, por exemplo, de manutenção. Uma Com empresa de certeza. manutenção tem um gasto muito maior para isso, né? Então, a questão das oportunidades, né? Saber ver as oportunidades, é uma coisa que eu acho interessante também nessa área para os alunos da gente, é que tem uma empresa em Barreiras, que é uma cidade relativamente próxima, né, da cidade do campus da gente, tem até o campus central em Barreiras, que tem uma empresa de avião lá, eles fabricam avião, tem até projeto próprio de avião. Então, Nossa, que seria legal. bastante interessante para eles, e inclusive o dono já mostrou interessado em conseguir estágios e tudo, né? E aí seria muito Maravilha. interessante. Geralmente Às eles pegam vezes, como estágio. projetista, né? Você consegue fazer projeto 3D, os caras te contratam, mesmo como estágio, como engenheiro mecânico, tem oportunidade nessas indústrias. E o conhecimento que eles têm também, né? Eles conhecem muitas Absurdo. pessoas da área, né? Então, é É, muito bom isso aí. Se eu não me engano, em Feira de Santana tem uma também, a região aqui tem até, nessa área, é até rica um pouquinho, assim. nossa, que legal. E aí é uma área que seria interessante até para os alunos aí, quem tiver interesse, eu acho que é uma área que tem até um campozinho aqui de trabalho na região. Eu queria já avisar o pessoal que quem tiver alguma dúvida já pode ir colocando no chat, que aí eu vou fazer mais umas perguntas a ela aqui e a gente segue fazendo a pergunta de vocês aí. Larissa, outra coisa muito importante que eu sempre falo quando a gente vai entrevistar alguma mulher aqui, engenheira, é a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Principalmente na engenharia mecânica, que a gente sabe que o preconceito é muito grande, né? E ele começa desde a entrada da mulher na graduação até a inserção realmente no mercado de trabalho. E eu queria saber de você, se você encontrou alguma dificuldade para chegar tanto no período da faculdade quanto para ingressar no mercado, e se você tiver alguma experiência, eu queria que você contasse aqui para a gente. Tive, com certeza. Eu acho que são coisas que todas as meninas que estiverem ouvindo, provavelmente elas também passaram por isso em alguma hora da vida delas. É muito complicado, né? Desde quando você entra na faculdade, eu lembro que uma vez eu fui numa entrevista de emprego, eu não passei nesse emprego, mas eu lembro que a entrevistadora virou para mim e falou assim, era para um cargo de engenharia. Mas o que a sua família acha de você ter feito engenharia? É meio estranho, né? Porque você é mulher. Eu lembro que eu parei, eu não sabia o que responder para ela. E era a mulher que estava fazendo. Aí eu olhei e falei assim. Aí eu acho que ali eu meio que me dei muita conta, né, do que, né, que realmente era uma coisa meio esquisita. Mas eu parei, eu fiquei olhando para ela e eu não sabia o que falar. Eu falei assim, não sei, a minha família me apoia. Eu lembro que eu só falei isso, porque eu fiquei tão chocada que eu não sabia nem o que falar. E isso foi só uma das coisas, né? Quando a gente está na faculdade, às vezes nossos próprios amigos fazem umas piadinhas, ou porque, né, você não é muito boa, tal. Eu lembro que na minha primeira faculdade eu fiz técnico junto, né, então eu tinha que fazer, sei lá, mexer com torno, mexer com várias dessas coisas, e muitas vezes eu era tolhida mesmo pelo professor, não, deixa que fulano faz para você,
não precisa fazer tal coisa, não precisa pegar esse tarugo, botar não sei aonde, deixa que o fulano pega. Então, assim, são coisas que você, na hora você acha, tudo bem, né? Nada demais, as pessoas estão querendo me ajudar. Mas é uma forma que você vai acabando não aprendendo aquilo ali, você vai acabando perdendo experiência, e aí no futuro passa, você não sabe fazer isso porque você é mulher. Não é bem porque eu sou mulher, é porque lá atrás as pessoas não deixaram eu fazer, né? Mesmo eu sendo aluna igual a todos os outros, muitas vezes eu não podia, mesmo na própria equipe. Às vezes, vamos arrumar, fixar tal coisa, fixar o motor, ou fazer a usinagem das rodas. Isso dificilmente ficava para alguma menina fazer. Sempre os meninos tomavam a frente. Caía o avião na pista, os meninos iam consertar. Dificilmente você conseguia se inserir ali para ajudar, né? Então, foi muito difícil. Eu lembro que muitas coisas eu demorei para aprender a fazer, porque o pessoal não queria deixar, tal, eu tive que ir insistindo, insistindo, insistindo. E isso fora, né, quando você começa a trabalhar, e daí sempre tem um outro engraçadinho que faz algum assédio com você, com certeza, infelizmente, muitas, isso é uma coisa normal, não sou eu não, com certeza todas que estão aqui, elas tiveram alguma experiência assim. E eu espero muito que a gente saiba ensinar para os nossos filhos, para os nossos, né, a próxima geração que vem aí, a entender que a dar oportunidade para as pessoas, eu não falo só mulher, né, para todas as pessoas, assim, para quem às vezes não tem condições, a gente entender que é uma pessoa que não tem condição de fazer uma determinada faculdade, que ela precisa ser garantido o direito dela de estudar numa universidade, que a gente precisa garantir que essas pessoas vão ampliar o horizonte de vida delas, né? Eu estou falando agora de um ponto de vista muito pessoal, né? Se alguém discordar, assim, um ponto de vista pessoal mesmo. Mas a gente tem umas diferenças, não só questão de gênero, tem muita diferença de gênero, mas tem muita diferença também, óbvio, né? A gente mora no Brasil, de classe, isso é uma coisa tão triste, e ainda pessoas que não conseguem entender que a gente precisa garantir um futuro com menos diferença, né? Com menos desigualdade de gênero, com menos desigualdade de classe, com menos desigualdade de raça, porque a gente não pode achar que, tá tudo bem, porque eu nunca sofri com isso. Tudo bem, mas tem milhares e milhares de pessoas que sofrem com isso. Então, a gente conseguir garantir um futuro para essas pessoas, a gente tem que garantir educação para essas pessoas. Então, acho que são coisas que a gente sempre tem que defender, né? A inserção das pessoas. Mas eu viajei um pouco, mas assim, se você tiver uma amiga na faculdade, isso é uma coisa que a gente pode fazer, mas se você tem uma amiga na faculdade, presta atenção, assim, se você não está sem querer, eu acho que não é por maldade, né? A gente foi ensinado assim. Se sem querer você está tolhindo ela de fazer alguma coisa, ou se você está cerceando ela de participar plenamente das atividades que você participa. Com certeza não é por mal, você aprendeu assim, mas se você conseguir olhar no seu dia a dia alguma coisinha que você está fazendo, alguma piadinha que você está fazendo, ou você está rotulando a sua amiga ou uma colega sua de faculdade, porque ela é mulher, assim, já é uma coisa que você já vai conseguir mudar a vida dela e talvez de outras pessoas, sem você nem saber. É um assunto extremamente importante, né, para se debater. Talvez seria até interessante um dia eu fazer uma edição só para juntar várias engenheiras aí e a gente fazer uma conversa justamente para debater esse assunto. Acho que a consciência tem que começar a mudar desde o início, né, como você falou, dentro da equipe ou dentro da faculdade mesmo, com uma colega de sala de aula, porque futuramente vão ser, quem sabe, vão ser empregadores, né? E aí a gente vê muita gente quando vai selecionar, já seleciona, se eu tenho um homem ou uma mulher, eu já vou excluir aqui, vou pegar um homem, porque a mentalidade é que o homem tem a capacidade maior do que a da mulher. Então a gente começa a trabalhar isso porque a gente precisa tratar de forma igual, né? E muitas vezes, Felipe, o homem tem não capacidade inata, mas conhecimento maior. Porque muitas vezes aquela menina, ela foi, isso que eu falei, assim, cerceada de aprender coisas que se ela tivesse aprendido, eles teriam realmente o mesmo conhecimento. Mas a gente sabe que isso acontece. Então, instintivamente, a gente já fala, não, ela não vai conseguir fazer tal coisa. Ele com certeza aprendeu tudo. Isso é que é triste, né? Então, uma coisa que a gente precisa garantir é que todo mundo vai aprender tudo. E aí sim a gente vai conseguir, né, ver quem é o melhor naquilo ali para uma determinada situação. Aí a importância é começar a tratar isso desde antes, né? Desde o período da faculdade, que é para o acesso a esse tipo de trabalho, né?
que gera esse conhecimento a mais, ele seja completo, né? Vitor fez uma pergunta aqui: como está sendo a jornada como empreendedora? Quais seus maiores sonhos e medos nessa área? Como a empresa, como vai ser a empresa daqui a 5 anos? Como você vê a empresa daqui a 5 anos? Tem escrito errado. Nossa, é um misto. É muito bom, assim, porque eu tive sorte, o privilégio de conseguir trabalhar com uma pessoa que eu conheço, que eu confio. Então, assim, eu consigo ter uma confiança com ele. E, enfim, é muito mais fácil do que você estar sozinho ou com alguém que você não conhece. Mas, por um lado, eu fico extremamente feliz, porque eu digo assim, esse ano as coisas começaram a decolar muito mais pra gente, assim, num patamar que a gente nunca tinha alcançado antes. E, assim, quando a gente começou, gente, a gente não tinha um centavo, mas não é tipo forma de dizer. A gente realmente não tinha dinheiro para investir em nada, nem em computador. Tipo, o meu computador era um computador velho e descascando, caindo aos pedaços. Eu usava ele estava tudo quebrado e lento. E era isso, a gente tinha uma ideia. O Danilo, inclusive, que teve essa ideia, compartilhou comigo, enfim, a gente começou a trabalhar. E era isso, e a gente falava assim, como que a gente vai conseguir fazer? Porque a gente não tinha dinheiro, né? E aí a gente começou a procurar pessoas para ajudar a gente, né? Hoje em dia, o ramo de startups, ele tá particular, assim, né? Agora já tá meio saturado, mas ele é um ecossistema que as pessoas vão te ajudar. Né? Então, assim, a gente procurou pessoas, eu achei que tinha cara de startup, falei, poxa, eu acho que é uma startup isso aqui, tá? Vamos procurar alguém. A gente procurou o Parque Tecnológico da nossa cidade e lá tinham programas gratuitos para ajudar você a aprender a como botar essa ideia para frente. Então, a gente tinha só a ideia, eu ainda estava trabalhando com meu outro emprego, porque a gente não tinha condições, né, de parar de trabalhar. E aí, quando a gente viu que realmente aquilo ali tinha uma possibilidade de virar realmente um emprego, e aí eu já estava trabalhando com o Danilo nessa época, então a gente já era autônomo, né, nós dois éramos autônomos, eu lembro que eu até saí, eu morava sozinha, eu falei, não vou mais morar sozinha, porque eu não tenho condições de bancar mais a minha casa, né, não vou ter dinheiro, eu vou voltar a morar com meus pais, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos eu tô lá, eu não vou mais ter, né, muito arriscado eu ficar morando sozinha e entrar nessa história. E aí eu voltei a morar com meus pais e éramos só nós dois, e a gente fez um site super mequetrefe, mas que ele cumpria a função que a gente queria, que era o quê? Fornecer cotação. Então tinha lá um site e as pessoas mandavam cotação pra gente, a gente corria atrás igual uns doidos, nós dois, ligando para 1 milhão de hangar, ligando para 1 milhão de coisa de abastecimento e fornecia. E aí a gente começou a ver que isso aí era uma coisa que ia para frente, começou a dar certo, mas era um site mequetrefe, né? Nem eu nem o Danilo sabíamos programar. A gente fez em WordPress, compramos lá um negócio, sei lá, era $5 como é que chama? A frente, assim, do site, sabe? Bonitinha. Interface, a gente comprou e vendo vídeo no YouTube, como que fazia para programar, a gente chegou uma época, a gente juntou um dinheiro, né, do trabalho e a gente contratou uma paquistanesa que ela era programadora para tentar ajudar a gente, e no fim não deu muito certo, mas aí a gente já tinha, então, essa experiência, já tinha conseguido um bom número de pessoas que visualizavam o site e pediam, né, clientes, né, e não paramos de trabalhar com o que a gente tinha, porque a gente não ganhava dinheiro com isso ainda, e a gente procurou uma aceleradora, né, de startup. A gente falou, a gente tem essa ideia aqui, e vocês querem... E fizemos lá um processo seletivo e a gente foi selecionado para participar. Quando a gente foi selecionado para participar, eles deram R$20 mil para a gente e ficaram com 10% da nossa empresa. E esses R$20 mil, eu lembro como se fosse ontem, a gente usou para comprar 2 computadores, porque a gente não tinha mesmo, era podre. A gente comprou 2 computadores para a gente trabalhar, que inclusive é o computador que eu uso até hoje. E a gente guardou um restinho, assim, de caixa para eventualidade, se acontecer alguma coisa. Então, a gente guardou uma parte e gastou outra parte com o computador. E, a partir daí, a gente tinha compromissos com essa aceleradora, inclusive aqui na Unicamp.
A gente tinha que ir toda semana, tinha que mostrar um crescimento, eles ensinavam a gente a conseguir clientes, tal, e a gente foi indo, foi indo, foi indo. No fim desse ano, isso foi em 2018, no fim desse ano, 2018, a Petrobras, ela abriu um edital, na Petrobras não, perdão, BR Distribuidora, abriu um edital procurando startups que fornecessem soluções para vários business dela, inclusive de aviação. A gente falou, gente, é isso que a gente precisa, porque o que mais a gente tinha de demanda era preço de combustível. E a gente falou, essa é a nossa oportunidade. A gente agarrou com unhas e dentes, a gente foi, apresentamos, a gente passou no edital. E esse edital, simplesmente, ele não, a gente, né, não foi vendido para a Petrobras nada, mas ele dava para a gente créditos para usar com o Easy, aí de Recife, inclusive, que é a Easy de Recife, né, do Senai, da Rede S, e eles são os melhores desenvolvedores de software do Brasil da rede do Senai, em Recife. Então, a gente ganhou créditos com ele para finalmente a gente conseguir desenvolver nosso aplicativo. Porque também, por mais que seja realmente barato, e principalmente para quem conhece, para quem sabe desenvolver, a gente nunca teria esse dinheiro para investir, para fazer um aplicativo do zero. A gente não tinha como. E quando a gente passou nesse edital, então, a gente ganhou crédito e finalmente a gente conseguiu fazer esse aplicativo. Então, a gente passou o ano passado inteiro focado 100% nisso, desenvolvendo o aplicativo. E quando ficou pronto, nossa, realmente foi um sucesso. E agora a gente já está com a BR, eles são nossos clientes, né? Acabou o edital, aí passamos por uma negociação para conseguir se realmente a gente ia prestar serviço para a BR, deu tudo certo. Não só a gente está prestando serviço para eles, agora a gente tem uma ótima base de dados. Então, assim, realmente nesse ano começou a dar tudo certo. A gente contratou outras pessoas, então agora a gente não trabalha mais sozinho, a gente tem uma equipe. E, assim, acontecem as coisas, assim, hoje eu olho, assim, para trás e falo assim, nossa, eu não acredito que a gente conseguiu fazer tudo isso em 2 anos, 1 ano e meio, porque a gente realmente não tinha perspectiva quando a gente tinha ideia, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha nem computador, e olha onde a gente está agora, né, tipo, BR é nossa cliente, tem vários hangares no Brasil todo, um aplicativo, ótimo, funcionando, agora a gente tem equipe. E realmente, assim, é uma coisa impressionante. Eu fico muito feliz, mas meu maior medo realmente hoje é a gente conseguir continuar o que a gente está fazendo. E a minha previsão, assim, a gente espera que daqui a 1 ano e meio a gente consiga internacionalizar a plataforma. Então, não só a gente rodar no Brasil, mas no mundo também. Então, a gente começar, né, por alguns países, a gente tem uma estratégia para sair do país. Mas eu espero que daqui 5 anos a gente esteja já rodando plenamente no mundo todo, né? Então, o nosso aplicativo ele até foi construído já para garantir uma estrutura para a gente atender internacionalmente. Mas é triste e feliz, né? Mas é muito legal, assim, por um lado. Por outro, você vive preocupado se você vai ter dinheiro no mês que vem. Mas é uma história muito, muito, muito boa mesmo, assim. Parabéns aí pelo sucesso que está tendo. Vitor e Virginia, 2 perguntas aqui foram meio complementar uma da outra. Né? Vitor perguntou como é que é feito, como é que vocês monetizam no aplicativo, e Virginia perguntou se vocês já estão monetizando o suficiente para conseguir manter a empresa. Já, graças a Deus, a gente está. Nossa, assim, esse ano sim a gente está com, né, a gente já passou até do ponto de equilíbrio, né, que o pessoal fala. Então, a gente está super tranquilo agora, a gente já conseguiu chegar num ponto bom, a gente tem uma equipe enxuta, pequena, somos poucos, mas a gente dá conta do que a gente precisa, a gente não está mais sozinho, e a gente ganha esse dinheiro o seguinte, então, é um marketplace, né, ele tem 2 lados, né, de um lado, o piloto, ele contrata o serviço, e do outro lado, tem o prestador de serviço que oferece, né, o serviço que ele precisa. Tipo um Mercado Livre, assim, só que só para coisas da aviação. E de um jeito mais bonitinho, no mapa e tal. E a gente não cobra nada do piloto, né? O piloto usa de graça. Foi uma estratégia comercial que a gente teve para poder atrair muito piloto, né? E eu lembro que já em pouco tempo, quando a gente começou, a gente já tinha mais de 4 mil pilotos cadastrados. Então, assim, era uma coisa que realmente era muito difícil de conseguir, que era preço, cotação de serviço, era muito difícil. Então, a gente teve a estratégia de não cobrar nada do piloto, e a gente monetiza, então, do lado do prestador de serviço.
Se ele faz uma venda através do nosso aplicativo, a gente cobra uma comissão dele. Então, a gente tem a comissão que a gente chama dos prestadores de hangar, heliponto e limpeza, e de catering, né, que é comissaria, que é comida. Eles cobram, a gente cobra deles uma comissão só se eles fizerem venda. Se eles não venderem no aplicativo naquele mês, a gente não cobra nada por eles estarem ali oferecendo serviço. E aí a gente tem outro tipo de cobrança que a gente chama de recorrente, né? Então, uma cobrança fixa mensal da BR. Aí tem uma cobrança que é da distribuidora e uma cobrança para cada posto BR em cada aeroporto do país. São valores diferentes, mas assim, quando a gente fala de combustível, vocês imaginam que é uma margem muito pequena que eles têm e volumes muito grandes, né? Então, tipo assim, uma aeronave, ela abastece, pode abastecer 100 litros se for um avião pequenininho ou 2.000 litros se for um avião maior. Então, imagina, né, 2.000 litros de um combustível, a gente nunca conseguiria comissionar, né, cobrar uma comissão em cima disso, a gente nunca conseguiria. Então, é um valor fixo que a gente cobra deles, né, da distribuidora é um valor, e também de cada posto que eles têm em cada aeroporto. E do resto dos serviços é uma comissão. Em relação a... Agora uma pergunta minha aqui. Em relação à relação entre a pessoa que está comprando o serviço, né, e a pessoa que está fornecendo o serviço. Essa relação é direta com eles ou tem algum intermédio? Eu digo em relação às condições legais mesmo, assim, da compra do produto e tal. A gente funciona como intermediário na compra. Hoje, o piloto ele tem duas opções. Ou ele paga pelo aplicativo, ou, se ele preferir, ele paga direto para o prestador de serviço. E aí, no final do mês, a gente emite uma nota fiscal de venda, uma nota fiscal de venda para o prestador de serviço, e ele vai pagar para a gente o referente ao mês. Então, não precisa necessariamente o cara pagar pelo nosso aplicativo, ele pode escolher. Por que a gente fez isso também? Porque o piloto é uma coisa muito nova e a gente não queria deixar o cara suspeito, né? Então, se ele quisesse continuar pagando do jeito que ele sempre pagou, não tem problema nenhum. Então, a gente, de uma certa forma, intermedia a cotação, mas não necessariamente a gente intermedia a venda, porque a venda pode ser feita diretamente efetuada no prestador de serviço. Entendi. Realmente é uma história bastante interessante. Eu espero que todos que estavam aqui possam ter aproveitado bastante as suas experiências aí que você passou para a gente. Eu queria que você falasse agora, fizesse as suas considerações, né, falasse uma palavra de força para os nossos estudantes. Muitas vezes o pessoal fica desestimulado e tal, quando me formar, o que é que eu vou fazer? E em especial para as nossas alunas aí, né? Eu queria que você falasse alguma coisa, fizesse uma consideração final. Eu queria só falar, assim, que quando eu estava na faculdade, eu também fiquei tive momentos muito, muito mesmo de desestímulo, de desânimo, muito grandes mesmo. Eu lembro que eu tinha que trabalhar, né, porque eu precisava trabalhar e eu também precisava estudar, obviamente. E tinha dias que eu simplesmente não aguentava, eu chegava na faculdade já chorando, de tanto desespero que eu estava. Porque eu precisava estudar para uma prova de cálculo que eu não tinha estudado, porque eu precisava fazer algum trabalho que eu não tinha feito, porque eu tinha um monte de coisa no trabalho. Nessa época eu tinha acabado de ser efetivada no trabalho, então o meu chefe falava para mim, óbvio, eu ia ficar até 11 horas da noite se ele me pedisse, então acabava perdendo muita aula. E eu tive essas horas de desânimo, de achar que eu não ia conseguir simplesmente dar conta e que eu não ia conseguir mais aprender. Eu sentia que meu cérebro estava cansado, eu não conseguia aprender e eu ficava desesperada. Hoje a gente tem ainda outros tipos de preocupação, porque na minha época, lá em 2014 por aí, eu lembro que na minha cidade, no interior de São Paulo, gente, você sacudia árvore, caía estágio para todo mundo. Eu lembro que meus amigos escolhiam, tipo, tinha 3 estágios para escolher, eu vou trabalhar aqui, aqui ou aqui. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? O Brasil, infelizmente, está passando sistematicamente por uma desindustrialização, que é uma coisa criminosa e absurda. E hoje, além da gente já ter que se preocupar com os problemas que a gente tem de, né, ter que ter uma nota boa, ter que conseguir, né, ir bem nos estudos e tal, a gente não tem que se preocupar com quem a gente vai trabalhar
depois que a gente sai da faculdade, né? Isso realmente é uma coisa que eu entendo, né? Eu já tive, eu sempre precisei trabalhar. Então, a ideia para mim de não trabalhar sempre foi uma coisa que me preocupava e me tirava o sono. Então, eu entendo 100% também quem agora está preocupado com isso. Mas eu acho que o principal caminho parece uma coisa clichê, mas a gente realmente investir em aprender o máximo que a gente conseguir, tipo, extrair todo o conhecimento. E quanto mais coisas a gente conseguir aprender, melhor. Então, assim, tudo que você conseguir para assim, bombar o seu currículo, faz. Então, se tiver empresa júnior, se esse for o seu caminho, vai na empresa júnior. Isso vai te dar uma base maravilhosa, você já vai ter muita boa experiência de trabalho. Quem sabe você vai conseguir se destacar dos outros. Se for uma área mais técnica, se você gostar de avião, vai para o aerodesign. Se for o Baja, vai para o Baja. Se for Fórmula, se tiver outra coisa na sua faculdade, que eu nem sei mais o que pode ter hoje, faz. Se você puder, não sei, assistir vídeos em inglês para tentar melhorar o inglês, que eu sei que é uma coisa difícil, complicada, mas se você conseguir, faz. Eu aprendi assim, vendo filme, ouvindo música. Eu nunca fiz curso, na época minha mãe não tinha condições de me pagar um curso para mim, mas eu gostava de aprender ouvindo música, eu lia a letra e ouvindo. Nem todo mundo tem uma facilidade, mas pelo menos é uma forma de você treinar seu ouvido. Se for possível, faz isso que é legal. E a gente tentar lutar, isso é uma coisa também importante, politicamente, para a gente conseguir reestruturar nosso país. Então, acho que uma coisa muito importante é a gente estar muito ligado em quem que é o nosso governador, quem que é o prefeito, quem que é o presidente, o que eles estão fazendo, quem que é o deputado, e eles estão realmente ajudando o nosso país na nossa área, que eu quero dizer, industrialmente, que isso é importante para a gente, nos afeta diretamente, ou não. Então, isso também é uma coisa importante. Então, a gente conseguir entender, né, que o mundo que a gente vive também reflete diretamente na nossa vida, isso é uma coisa importante. E também não descartem vocês trabalharem por conta, né, como eu, por exemplo. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar assim, empreendendo. Meu sonho era o básico mesmo, trabalhar numa empresa e isso, mas não rolou para mim, não deu. Uma hora realmente eu não tinha outra opção. E eu comecei a fazer isso, e para mim deu muito certo. Então, não descartem, tenham os olhos abertos, os ouvidos abertos, para entender o que ao seu redor está precisando de alguma solução, que às vezes não necessariamente vai envolver 100% um ensino técnico que você teve na engenharia, mas o seu pensamento de engenheiro, de solucionador, vai te ajudar a descobrir o que né, essa solução vai ser. Então, não tenham preconceito também com, não sei, às vezes outra área que às vezes parece que não tem nada a ver com o que vocês fizeram, mas que vocês vão conseguir usar talentos que vocês desenvolveram na graduação. Isso também é uma coisa que não descartaria também. Muito obrigado. Eu vou fazer só mais uma pergunta que Matheus Paixão fez aqui. Ele perguntou se é possível conseguir um intercâmbio com aerodesign. Se sim, como conseguir. Aí, no aerodesign vai ter, se conseguir ganhar, né, a gente consegue ir lá para os Estados Unidos. Olha, na minha época, foi pago tudo 100% pela faculdade, era uma faculdade federal. Não sei como está hoje, né, com questão de verba de universidade, mas eu acho que, em geral, pelo menos uma parte, assim, a gente conseguiria, não sei, honestamente não sei como está hoje a situação das universidades federais, né, quando eu fui foi em 2013, faz muito tempo já, mas uma forma é essa mesmo que o Felipe falou, então, assim, eu acho que é uma coisa até a mais para, se você está me ouvindo e você está no aerodesign, se esforça, faz o seu melhor para você estar lá em primeiro lugar, para você conseguir fazer essa viagem, é muito legal. E essa é a forma de você conseguir esse estágio. Eu lembro que na minha época também tinha Ciência Sem Fronteira, né? Então, também era uma forma de você conseguir. Eu lembro que para a minha faculdade chegou especificamente para a gente, que era do aerodesign, conseguir ir para a França, fazer meio que intercâmbio numa faculdade lá em Ciências Aeronáuticas. Mas eu não lembro o que aconteceu, acabou ninguém indo do nosso campus, porque acho que a gente perdeu o prazo, não lembro. E aí foi para um outro campus, mas veio essa oportunidade. Acho que hoje em dia também não tem mais Ciência Sem Fronteira, mas fica, assim, essa oportunidade de você viajar para os Estados Unidos se você ganha em primeiro lugar. E é muito legal, porque você ganha uma experiência show também lá. Para quem não sabe, no aerodesign tem 3 categorias, então na Advance, o primeiro colocado, ele ganha o direito de competir nos Estados Unidos.
Na micro também o primeiro colocado, e na regular são os 2 primeiros, né? O primeiro e o segundo colocado. E realmente é uma experiência sensacional, assim. Claro que é uma coisa muito difícil, né, de se conseguir. Dentre 90 equipes no todo da competição, vão 4, né? Então, não é uma coisa tão fácil de conseguir, mas é possível, é uma possibilidade. E a questão do Ciência Sem Fronteiras espero que um dia retorne, né? Foi um programa muito bom e que proporcionou a muita gente uma oportunidade que provavelmente aquelas pessoas não teriam, né, de fazer um intercâmbio. E muitos saíam sem nem ter um inglês muito bom, né? Um inglês bem básico mesmo, e o cara ia, fazia um curso de inglês lá, e aí ele passava um ano lá, com tudo pago, né? Recebendo um valor para se inscrever. E além disso, alguns conseguiam até fazer disciplinas da faculdade, né? Da faculdade, era muito bom mesmo. Podia até desenvolver pesquisa, teve gente que desenvolveu pesquisa fora. Era um programa realmente muito bom. Eu conheço um menino que foi da minha época, que ele voltou praticamente com o TCC dele feito já. Ele só veio formalizar o TCC dele aqui, então ele aproveitou bastante. Eu espero que um dia a situação política da gente mude e a gente consiga voltar a ter esse tipo de programa. Que é muito espero importante. também. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a você. Foi sensacional aí o bate-papo, muito bom mesmo. Eu acredito que os alunos devem ter gostado, todo mundo que assistiu aí, em geral. Não só os alunos, né, tem engenheiros formados aí também, já que trabalham na área. E eu acredito que todos gostaram muito. Eu queria agradecer a você mais uma vez e deixar aí já o convite para uma próxima, que a gente, alguma atividade que a gente vai desenvolver, e a gente já vou deixar aí o convite. E quando a gente tiver, a gente vai entrar em contato se você aceitar, né, claro. Nossa, claro, eu que agradeço, gente. Eu adorei mesmo, muito, muito. Para mim foi uma honra estar aqui. Adorei conversar com você, Felipe. Com certeza já está aceito já. Muito obrigada mesmo. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Obrigado, pessoal, pela presença. Boa noite.